Estamos de volta e agora é hora do nosso bate-papo aqui na nossa sala e hoje nós vamos falar de autismo. Mas a gente não vai falar com psicólogos ou profissionais que trabalham no tratamento, né? Então, a gente vai falar com mães. São mães de autistas que se dispuseram a estar aqui compartilhando com a gente a experiência em família e também falar da ONG, né, que tem em Toledo, em que o pessoal trabalha com os autistas, com as famílias. Então, super interessante, porque hoje é comemorado o Dia de Conscientização Mundial, se eu não me engano, né, do autismo. E olha, gente, são mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem, né, com essa disfunção. A gente não pode tratar como doença, né? Na verdade, é uma disfunção cognitiva, é isso? Eu gostaria primeiro que vocês falassem um pouquinho o que é o autismo, né, para as pessoas que estão acompanhando a gente entender. Boa tarde, bem-vindas ao Ver Mais. Obrigada. Boa tarde. O que é o autismo? Só para as pessoas entenderem. Nós vamos falar enquanto mães, né? Quando você falou sobre essa questão, na verdade, é na funcionalidade, na sinapse de um neurônio com o outro. Mas isso quem pode explicar melhor seria um médico, um neurologista. Mas o que principalmente que a gente logo percebe é a questão da socialização da criança. Sim. Então, quando a gente... É o primeiro sinal. Exato. Né? Quando a gente fala de autismo, as pessoas se reportam a filmes que já passaram, tipo Rayman, e o que acontece? A criança é como se ela tivesse o mundo dela. Você fala com ela, inclusive ela parece surda. A gente, logo antes da gente descobrir, a gente vai atrás até de fazer testes para ver se o nosso filho é surdo, se tem algum problema na fala, porque demora a falar, você chama, ele não te olha, não te escuta. Mas por quê? Porque ele está interessado em outra coisa ou nos próprios movimentos dele. Na verdade, os principais sinais é a criança não responder a um estímulo, a um chamado, não olhar nos olhos. Exatamente. E ficar fechada, né? Como se estivesse numa redoma. Uma redoma, exatamente. Então, esses são os primeiros sinais que a gente percebe, né? Certo. Maria, como que você identificou no seu filho? Maria Tânia. Tânia Maria, já estou confundindo. Então, o meu filho foi um pouco diferente. Até 1 ano e pouco ele começou a falar normalmente, né? Aí, de repente, ele se fechou. Porque pode ocorrer isso. A criança, de repente, ela desenvolve até uma certa idade, normalmente, e, de repente, eles bloqueiam. Foi como aconteceu com o meu. Ele se bloqueou, então ele já não erguia mais nem a cabeça para olhar, ele parecia surdo, ele parou de falar. Ele só tornou a falar com 3 anos e meio a primeira palavra. E daí começou a desenvolver, né, a fala, mas isso com muito trabalho, com bastante trabalho com fonoaudiólogos, né, com acompanhamento e mais em casa. Então, daí que ele começou a desenvolver. Com 4 anos e meio, começou a formar frases. Então, assim, é um trabalho árduo, muito vagaroso, na verdade, insistente, a família tem que insistir muito, porque senão ela acaba desistindo, né? Mas é um trabalho bem, assim, árduo, que a gente vê a recompensa a cada palavra que o teu filho fala, a cada coisa que ele evolui. Como nós estávamos falando, já que a Maria estava falando, assim, a mãe de criança autista, ela é 3 vezes mãe, ela é uma mãe que tudo ela enxerga. É diferente de uma mãe dita de uma criança normal, que ela não percebe as primeiras palavras do filho, ela não percebe as primeiras evoluções desse filho. A mãe de autista já não, é comemorada cada conquista deles. Na verdade, isso acaba se tornando próprio da natureza da mãe, ter essa percepção maior do que está acontecendo, trabalhar pela própria criança, inclusive o que está acontecendo à volta, né? Porque essa ajuda é mais do que fundamental para quem é autista, né? Esse apoio de todos. O autista, o fundamental, antes a gente fala em terapias, a gente fala em médicos, em psicólogos, em neurologistas, psiquiatras, mas o fundamental é família. E o amor, compreensão, né, da família, o amor da família. No momento que a família compreende que essa criança é diferente, que ela também pode evoluir. Talvez não vá chegar a ser um Einstein da vida, mas ela vai ter uma independência, não existe cura para o autismo. Você consegue fazer com que a criança viva melhor. Então, a criança vai se tornar adulto. E daí, quando ela se torna adulto? Tem que ter toda uma preparação, né, para ela encarar o mundo, porque o autista, ele já tem essa dificuldade de comunicação. Essa é a principal questão em torno do autismo, né? A pessoa que tem autismo, ela não consegue se comunicar.
ela se bloqueia, difícil, né? Exatamente, é muito difícil. Então tem que prepará-lo para o futuro. Exatamente. E quanto mais cedo se faz a intervenção, que se começa a fazer tratamento, as terapias, terapia ocupacional, psicopedagoga, aí depende. Na verdade, você vai avaliar. Cada caso é um caso. No caso dos filhos de vocês, eles estão no colégio normal ou eles têm uma escola especial? Eles estão... trabalhado a questão da inclusão, né? Ah, tá. O filho dela... O Gabriel está numa escola normal. Normal. Até agora, né? Esse ano ainda ele não tem nem a professora auxiliar. Ele tem que idade? Ele está com 8 anos. Só que ele é um pouquinho diferente, então ele é um Asperger, né? Então é um grau mais leve do autismo. É uma pessoa que tem uma capacidade de aprendizagem assim, mais alta, né? O QI deles são elevado. Em alguns aspectos, eles são os pequenos gêniozinhos. Em outros, eles perdem. Mas, assim, o problema maior deles, o que é? Eles são pessoas que entendem exatamente ao pé da letra. Então, é nesse quesito que eles ainda perdem. Porque, assim, são pessoas que as pessoas enrolam muito fácil. O que você fala, ele acha que é verdade porque eles não mentem. A linguagem simbólica, eles não compreendem. A ironia, eles não compreendem. E vocês, com as crianças autistas, resolveram criar a ONG, né? Na verdade, é a Associação de Familiares e Amigos dos Autistas em Toledo. E hoje, essa ONG trabalha com famílias, né, de crianças autistas, crianças, adultos, enfim. Queria que vocês falassem também um pouquinho, né, dessa associação, como funciona em Toledo. Então, eu falo um pouquinho, depois a Maria conclui. Então, assim, o que aconteceu? Quando eu me deparei com o meu problema, né, do autismo na minha família, uma coisa que eu nem sabia o que era, né? Então, foi uma coisa, assim, bastante... Eu achava que eu era a única mãe que tinha um filho assim. Então, eu estava procurando sempre alguém para montar alguma coisa, para trocar ideia, para saber como é que funcionava. Apoio, né? Isso. Até o dia que encontrei a Maria... E nós duas juntas tínhamos uma mesma vontade, mas assim, diferentes posições, né? Eu tinha vontade de montar alguma coisa, não sabia como, mas ela sabia como montar, mas não tinha quem estivesse apoiando. Então, nós duas se unimos. Eu digo que é Deus nesse momento. Nós nos encontramos numa clínica de terapia, né? E foi onde que a gente fundou a associação, onde está sendo, assim, uma bênção para muitas famílias. Quanto tempo já? Já vai agora para 3 anos, agora em 3 anos. E quantas famílias, né, que fazem parte hoje, que vocês atendem? Em torno de umas 30 famílias, né? E quais são as atividades, basicamente? Então, como nós estamos ainda crescendo, é difícil. A princípio, a gente se une enquanto pessoa, e daí a gente precisa de lugar, e daí a gente precisa de estrutura. Então, a gente dá mais a questão de apoio às famílias. Então, a gente marca reuniões, eles nos procuram. Uma troca de experiências. Troca de experiências, porque o que importa é isso. Às vezes, o que deu certo no filho dela, eu posso tentar usar no meu. Às vezes estou com um problema com o meu, não estou conseguindo com que ele peça água. Porque assim como o filho dela falou uma frase completa aos 5, 6 anos, o meu demorou mais. Até hoje para ele formar uma frase mais difícil. E ele tem 18 anos. 18 anos. Ele também ele é incluso numa escola normal e tem professor de apoio. Mas ele já tem uma parte cognitiva um pouquinho menor, né? A memória dele é fantástica, mas colocar as palavras, formar frases é difícil. Eles são objetivos. Da comunicação, exatamente, né? Eles são objetivos. Não tem enrolação. Então, é essa questão, às vezes, deu certo com meu filho sair 5 minutos antes da escola para não pegar o tumulto do portão. Vou falar com a diretora, então... Então, esse tipo, às vezes, pode parecer pequenas coisinhas, mas que ajudam muito os filhos dos outros. Certo. Essa troca de experiências que acontece, né, na associação, vocês têm um lugar onde vocês se encontram, reuniões periódicas, por exemplo, para quem está assistindo a gente, que de repente identificou o filho de um amigo ou alguém na família, né, que quer buscar esse apoio, como eles podem chegar até vocês? Então, nós temos a nossa sede, que ela é localizada no Parque Frei Alceu, no Jardim Porto Alegre, em Toledo, onde nós temos uma sala, mas atendimento mesmo às quartas à tarde. Eu estou lá como voluntária, presidente dessa associação, então eu estou lá dando, dentro do meu possível, né, a informação que os pais precisem, né, e a gente está lá divulgando, então, às quartas à tarde a gente está lá. Bacana. E daí a gente tem o telefone de contato, se necessário, então a gente está sempre, né, dando esse apoio. Tá certo. O telefone até vou passar aqui, 3378-5245, é esse aqui.